Faz pelo menos 26 anos que as escadarias da Catedral Metropolitana de São Paulo, na Praça da Sé, se tornou um ponto de encontro de centenas de mães que buscam por justiça, por respeito pelos seus filhos. Cada ano que passa, as histórias se repetem e se multiplicam. A Dona Iraci não perde um encontro das Mães da Sé. É quando ela renova suas forças para continuar as buscas pelo filho desaparecido há 17 anos. Na época, ele tinha 15 anos de idade. No dia que ele sumiu mesmo, a gente teve uma conversa bem gostosa. Ele conversando comigo, dando risada. E depois ele falou que ia sair, estava chovendo. Falei, Ivan, não sai não, porque amanhã você tem aula e não vai sair. Agora ele falou, não mãe, mas eu volto daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu estou em casa. E eu ligo para a senhora, se eu demorar, eu ligo para a senhora não ficar preocupada. Ela passou anos percorrendo ruas de São Paulo atrás do filho. E foi só sofrimento, eu não comia, eu só chorava e buscava e procurava, dia e noite eu procurando esse menino. E até hoje, eu não consegui ver meu filho, até agora eu não consegui encontrar meu filho. É difícil, porque de primeira eu não conseguia falar dele assim que nem eu falo hoje. Mas eu já, através de Deus, eu bati meu joelho no chão, porque eu não estava conseguindo viver nem trabalhar direito. Aí eu entreguei ele para Deus, que Deus tomasse conta dele, onde que ele estivesse. Falei, a partir de hoje, Senhor, o Ivan Rodrigues é teu. O Ivan Rodrigues é teu, Senhor, cuida dele e me ajuda, me dá força. Foi lá que a Dona Iraci conheceu a Dona Ivone. O marido dela desapareceu há 7 anos e até hoje ela luta por uma resposta. Benício Mariano de Oliveira saiu para trabalhar. Ele era funcionário público, tomava conta da área de construção da CDHU. Ele fiscalizava aquela área e, segundo informações, encostou um carro lá e levou ele. Eu acho, na época, eles se falavam muito em facção criminosa. Eu não acho. Eu acho que meu marido sabia de muita coisa e ele sofreu realmente, foi uma queima de arquivo. Eu peço que quem levou o meu marido, se ele estiver vivo ou morto, a gente quer receber os restos mortais dele. Se ele está vivo, sem memória, aonde? Alguém, por favor, que estiver vindo essa fotografia, é um pedido de uma esposa. Ele tinha filhos, neto. Ele tem filhos, neto. Eu, além de sofrer a minha dor do meu companheiro, eu ainda sofro a dor dos meus filhos e dos meus netos. O número de pessoas que não voltam para casa, para suas famílias e que não dão notícias é assustador. 80 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha fez um estudo com o título Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que em 2020 foram registrados 62.857 desaparecimentos no Brasil, o que equivale a 172 desaparecimentos por dia. Apenas 32 mil pessoas foram localizadas. A pesquisa feita pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha mostrou também que o estado de São Paulo foi o que mais teve pessoas desaparecidas em 2020, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tem outros números. 18.999 pessoas desapareceram no estado de São Paulo e 16.317 foram localizadas. Em 2021, só no primeiro semestre, dos 9.382 desaparecidos, 8.345 foram encontrados. Quem se lembra do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, que tinha na época 15 anos de idade, no Pico dos Marins, em Piquete, interior de São Paulo, no dia 8 de junho de 1985? Marco Aurélio tinha ido participar de uma prova de escotismo no Pico dos Marins, com o líder do grupo, de 36 anos, e outros 4 escoteiros. Quando subiam um pico, um dos escoteiros se machucou e o Marco Aurélio se ofereceu para buscar ajuda.
Foi nesse momento que o jovem sumiu. O pai dele, o seu Ivo Simon, é quem vai conversar com a gente e explicar um pouco sobre essa história. 36 anos de uma busca incessante, seu Ivo. Como que é para o senhor voltar para esse lugar, né? Todo esse tempo depois? Olha, é traumático eu voltar a este lugar, porque volta toda aquela história, tudo que eu relembro, tudo que aconteceu, tudo que podia ter sido evitado de ter acontecido. E foi uma tragédia na minha vida, na vida da minha família, e evidentemente desestruturou toda a minha família, porque você imagina uma pessoa chegar e falar assim: seu filho desapareceu, ou sua esposa desapareceu, seu marido desapareceu. É algo que a gente não está preparado, ninguém está preparado para ouvir uma afirmação destas. E é uma afirmação, porque não é que você vai aí vai achar ali, não. A coisa vai se perpetuando, perpetuando, e a gente fica dizendo: o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer? Será que hoje eu fiz tudo o que eu podia ter feito? O que mais eu posso fazer a partir de hoje, a partir deste momento, para tentar achar meu filho? Para mim não terminou ainda. Eu continuo a buscar. Continuo porque a gente não tem um fio de cabelo para dizer: aconteceu isto, aconteceu aquilo. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que aconteceu. Se foi... Nós tivemos aqui 300 pessoas nas buscas, que foram consideradas, é considerada a maior busca já feita no Brasil, não sou eu, as autoridades dizem isto. E a gente não consegue, não conseguiu encontrar um fio de cabelo. Então, muita gente diz assim: Ivo, mas por que você não desiste? Eu não desisto porque eu não tenho algo concreto para dizer morreu ou está vivo. Então eu procuro procurar ele vivo, sabe? Não me passa pela ideia a cabeça de morte. As buscas duraram quase um mês, com o trabalho de policiais de várias corporações, do Exército, alpinistas, aeronaves e mateiros de propriedades da região. E mesmo assim, o escoteiro Marco Aurélio não foi encontrado. As buscas foram as melhores buscas já feitas. Só elogios para todo mundo, agradeço a todo mundo que participou, assim, gente que eu nunca vi na minha vida. Isso me ensinou uma coisa: a solidariedade do povo brasileiro. Nunca me pediram um tostão. Voluntariamente as pessoas vinham aqui ajudar. Os mateiros da região mandavam caminhões com mateiros e pessoas que habituadas a andar na mata para ir ajudar nas buscas. O seu Manuel é policial aposentado e na época ajudou nas buscas. Fizeram um pente fino aqui na região do Pico dos Marias e não foi encontrado nada. Houve muita lenda, né? Na época houve muita lenda. Falaram até em disco voador que baixou e sequestrou o escoteiro. Então, dizem que viram uma luz que iluminou e disse que era disco voador. Né? Outros disseram que tinha um carro preto aí na estrada, foi visto um carro preto. Então houve muitas especulações. Foi a dona Dora que cozinhou para todas as pessoas que participaram da operação de busca ao escoteiro. Ela ainda mora no local e contou que os dias de busca e o sofrimento da família são impossíveis de esquecer. Eu levantava assim, bem de madrugada, né? Tipo 4 horas, assim, para fazer o café, porque eles iam subir. Só que até então a gente não tinha ajuda, mas depois daí começaram a mandar muito pão para o café, alimentos, tudo daí. Mas só que a gente levantava de manhã e já ficava até a noite para cozinhar, porque tinha que ter suporte, senão como é que
Não tinha nem como. O Ângelo é guia especialista em trilhas em montanhas. Ele contou que subir o Marins é arriscado até para quem conhece o caminho. É um local perigoso devido a uma trilha pesada, técnica e devido à navegação também, né? Porque tem certas partes, não é uma trilha só. Tem trilhas que vão para um lado, tem trilhas que vão para o outro. E tem trilhas que se você pegar errada, não vai sair em lugar nenhum. E para voltar depois, para você achar a trilha certa, já vai dificultar. Daí que já pode ser que a pessoa se perca ali, entendeu? Por isso que é indicado sempre ter um guia junto, que é com experiência, para já não ter esse problema, entendeu? Porque para se perder ali é bem fácil, tanto naquela época até hoje, qualquer pessoa. Eu acho que é arriscado descer sozinho, tanto descer como subir, porque a montanha em si, ela é traiçoeira. A gente não pode subestimar a montanha. 36 anos depois do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, o inquérito foi reaberto. Em junho desse ano, a polícia recebeu uma denúncia de que o corpo do adolescente estaria enterrado em uma casa, ao lado da trilha que dá acesso ao Pico dos Marins, mas nada foi encontrado. Então surgiu uma pessoa que disse, olha, eu sonhei que o filho do seu Afonso matou Marco Aurélio e o pai, para evitar problema, enterrou no chão da casa. Mediante isto, o delegado determinou a abertura do inquérito. E essa casa, se vocês quiserem ver, está ainda quebrado, foi todo quebrado o chão e para revirar e não foi encontrado nada. Então, é mais uma história. E tem um local na mata que ainda não foi vasculhado, que dizem talvez tenha sido enterrado aqui ao lado da estrada, aqui adiante. Há uma possibilidade disso realmente ter acontecido, em vez de estar ali, está num outro ponto? Não, pode ser. Então, assim, é uma hipótese. O caso não foi ainda encerrado, depois de reaberto? Não foi encerrado. Não foi encerrado. O delegado Fábio Cabete, que retomou a investigação, contou que muitas informações sobre o caso chegam à família do Marco Aurélio, até por antigos moradores da área dos Marins, e ressaltou que todas elas são investigadas. Para fazer isso aí é uma logística imensa. Foram 6 peritos criminais, alguns de outras regiões vieram auxiliar, vieram os cães que são treinados para esse tipo de encontro, né? Para essa segunda escavação, que eu saiba, o perito, o Dr. Luiz Falso, já esteve várias vezes lá, olhando e tal. É que tudo é demorado, né? Porque a gente sabia o local mais ou menos. Porque um fala, é aqui, o outro fala, eu vim cavando ali, tal. E de fato eles andaram dando umas cavadas lá, né? A polícia tem também uma outra linha de investigação, a possibilidade de Marco Aurélio estar vivo e morando em outras cidades. Para as buscas, a família e a polícia contam com uma foto do irmão gêmeo na idade atual. Eu oficiei para a Polícia Civil de Taubaté, a Delegacia Seccional, para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, dizendo dessa reabertura do caso, tal, né? E para ver, dar um apoio, porque essas pessoas que estão procurando, eventualmente podem precisar do auxílio das instituições para que seja feita a identificação desses suspeitos, né? Suspeito que eu digo não é suspeito de crime, suspeito de ser o Marco Aurélio, né? Eu tinha muita esperança que alguém chegasse e dissesse que tinha encontrado ele, sabe? A expectativa era muito grande, mas de otimismo, sabe? Eu acho que, na verdade, eu nunca quis acreditar, sabe? Sim, que a gente é mãe, né? Daí coloca no lugar do seu Ivo, da dona Nelma, né? Sei lá, eu acho que eu nunca quis acreditar nisso. E eu não sei hoje, mas eu continuo buscando, mas eu não sei o que é melhor, sabe? Não sei.
Meu nome é Hélia, eu tenho minha irmã que está desaparecida, o nome dela é Eliene Castelo Branco, desapareceu 19 de setembro de 2013 em Juquitiba. Nos ajude divulgando essa foto. E alguém tiver contato, pode entrar em contato com o telefone que está no cartaz. Cidade de São Paulo, capital. 12.033.000 habitantes, segundo o último levantamento de 2020. Uma cidade que não para. Gente que circula pelas ruas, praças, terminais de ônibus e do metrô. Será que entre essas pessoas tem alguém que saiu de casa e está sendo procurado pela família? E quando uma pessoa é considerada desaparecida? Segundo a legislação brasileira, uma pessoa é considerada desaparecida quando sai sem avisar a família ou amigos, não é localizada em onde costuma frequentar, além de hospitais e IMLs. Diante da falta de respostas, o que a família deve fazer? Procurar a polícia da sua cidade e registrar o desaparecimento nas delegacias ou pela internet. No Brasil, a legislação própria para pessoas desaparecidas só foi criada em 2019 e recebeu o nome de Legislação Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas. E assim nasceu também o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Até então, a busca era feita por levantamento nos estados. Com a lei em vigor, o poder público é obrigado a desenvolver tecnologias que ajudem na investigação. E, entre outras exigências, que a busca pela pessoa desaparecida seja efetiva até que ela seja encontrada e sem que o caso seja arquivado. Na cidade de São Paulo, é para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa que são encaminhados e investigados casos de desaparecimentos. O delegado Luiz Renato Mendonça Davini é o titular. Quando se registra o boletim de ocorrência, seja pela internet ou de forma presencial em uma delegacia, esse registro vai para o nosso banco de dados da Prodesp. Todo registro realizado com a área da capital São Paulo, ele vem para nós nessa delegacia, que é a 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do DHPP. No DEMACRO e no DEINTER, as diligências são realizadas pelas seccionais e pelos setores de homicídios. Na capital de São Paulo é realizada por essa delegacia, que é uma delegacia especializada. Nós puxamos essa ocorrência, nós levantamos essa ocorrência, fazemos uma triagem dessa ocorrência para inicialmente termos o perfil da pessoa que desapareceu, seja ele criança, adolescente, idoso, doente ou não. Após feito isso, nós realizamos as pesquisas iniciais no nosso sistema de banco de dados. Realizamos pesquisas no IML, hospitais, realizamos pesquisas com os nossos parceiros institucionais. Nós temos, por exemplo, a divisão de desaparecidos, realizamos pesquisas com eles. Trocamos informações também com o PELID, que é do Ministério Público, o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, e mais os nossos entes. Com essas informações, nós também entramos em contato com os familiares, que é o declarante do boletim de ocorrência, para buscar mais informações a respeito dos fatos. Segundo o delegado, todos os dias chegam boletins de desaparecidos para serem investigados. E por trás de algumas ocorrências, também há relatos de violência sexual e de agressão. Quando nós realizamos a pesquisa inicial do perfil do desaparecido, nós também entramos no perfil do convívio familiar desse desaparecido. Nós já tivemos casos, por exemplo, são casos que nós classificamos como urgentíssimos, que são as crianças menos de 12 anos. Nós tivemos 2 crianças desaparecidas. Essas crianças foram localizadas e entregues ao Conselho Tutelar no dia seguinte.
isso também nos chamou a atenção. Entramos em contato com o Conselho Tutelar e buscamos entender, porque é muito importante a gente entender por que acontece isso. Quando nós entramos em contato com o Conselho Tutelar, tivemos conhecimento de que as crianças, na verdade, saíram de casa para não serem agredidas. Que normalmente elas eram severamente agredidas pela irmã, a qual era a curadora dessas crianças. Nós, inclusive, instauramos um inquérito policial de maus tratos, okay? Para que essa agressora possa responder nos termos da lei também. Uma das ferramentas mais eficientes de busca de desaparecidos da polícia é a arte forense. São as fotos de como as pessoas estavam quando desapareceram e como estariam anos depois. No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, o trabalho é pioneiro e atende a pedidos de polícias de outros estados. Essa arte é feita por peritos em investigação e em computação gráfica, como o Sidney Barbosa. Sem dúvida, hoje, com o advento da computação gráfica, né, a gente consegue fazer as comparações, fazer as sobreposições de imagem, fazer as análises com maior exatidão, né, com maior certeza, digamos assim. E a gente consegue criar, vamos dizer assim, rostos com altíssima definição, para justamente propiciar uma boa divulgação, né, na esperança que alguém reconheça, geralmente essas pessoas que estão desaparecidas, que tem o rosto ali divulgado, muitas vezes de uma forma incorreta, a gente consegue acertar, né, colocar um rosto no melhor ângulo, colocar uma boa imagem e fazer essa divulgação. O pedido para fazer a progressão das imagens é feito por meio de uma solicitação oficial. Esses envelhecimentos são prioritários, principalmente nas crianças que estão desaparecidas ao longo do tempo, né? Que ali existe realmente uma evolução muito grande do rosto, né? Então são os atos de soma, né? Então ela está ganhando massa muscular, está ganhando cabelo, está ganhando formação óssea no rosto. Então sim, esses casos é que a gente tem dado mais prioridade, né, em fazer essas atualizações dessas imagens, né? É como se fosse montar um quebra-cabeça. É levado em conta o perfil hereditário, por isso é preciso da colaboração da família. Geralmente a mãe ou o pai, ele passa-se por uma entrevista aqui com a gente e eles também opinam, né? Eles têm aqui a sua opinião validada justamente para nos auxiliar, né? Muitas vezes a criança, a gente não sabe se essa criança teve alguma patologia, por exemplo, uma patologia mental, né? E que ela desencadeou ou possa desencadear com o passar dos anos, né, alguma deformação nessa face. Então é extremamente importante que a família nos procure justamente para que a gente tenha essa colaboração de informações. O trabalho é tão importante que às vezes uma identificação é a resolução do caso. Para o Sidney, parte do trabalho que ele executa exige cálculo e a outra, sensibilidade. Então aqui as pessoas que nos procuram, elas têm aqui um braço, na verdade, né, da polícia, onde ela faz aqui o trabalho. Aqui as salas, já tem a disposição das salas para que a gente consiga compartilhar aqui um pouco a dor, né, dessas pessoas que nos procuram. Eu não posso colocar aqui um bloqueio aqui de uma mesa e perguntar o que aconteceu com você. É só você ouvindo essa história que você vai realmente entender e ali você criar uma opinião e falar, olha, eu posso te ajudar, né? E muitas vezes a gente tem acertado dessa forma. A tecnologia também tem sido uma ferramenta muito importante para as mães da Sé. Paralelo ao trabalho da polícia, as mães contam com um aplicativo que pode ajudar a identificar pessoas desaparecidas por foto. O Luiz Viana é o desenvolvedor do app que utiliza o reconhecimento facial. Antes a gente contava com a memória das pessoas, que alguém que tivesse visto a foto de uma pessoa desaparecida num cartaz, numa caixa de leite, enfim, em vários locais, e ter, por coincidência, encontrado uma pessoa na rua que ele sozinho fez essa similaridade, né? Olhou e falou, nossa, parece com aquela pessoa que eu vi no cartaz. Hoje a gente tem a tecnologia nos dá um potencial muito maior. A pessoa usando o aplicativo tira a foto, no que ela tira a foto e confirma, dá o ok para nós, essa foto é encaminhada para a nossa central, né, num processo automatizado, naturalmente, e através do reconhecimento facial a gente olha aquela foto
identifica quais as fotos que a gente tem no banco que são as mais parecidas com aquela que você nos enviou. Então isso nos dá uma capacidade muito maior de você tentar identificar fotos que você nunca viu, né? E de a gente ter um reconhecimento que é muito mais preciso. Então eu acho que pode ajudar bastante. Não é um aplicativo para cadastrar pessoas desaparecidas, e sim ajudar a identificá-las. As imagens do banco do aplicativo são de pessoas cadastradas no Grupo Mães da Sé. Pô, a gente nunca sabe quem é aquela pessoa que está na esquina, né? A gente acaba criando um chavão assim de que é uma pessoa, um mendigo, mas a gente não tem noção se é uma pessoa que está sendo procurada, né? Pode ser, né? Se me permitir contar uma pequena história de família, minha mãe viu um mendigo na rua, essa história é verdadeira. Minha mãe viu um mendigo na rua, na esquina da casa dela uma vez, e foi na padaria, achou ele familiar, voltou, foi conversar com ele. Ele falou, nossa, eu te conheço, você é muito parecido com alguém que eu conheço. E ele disse para ela, eu sou teu irmão, eu estou te procurando aqui, que eu sei que você mora aqui perto, né? Então, assim, uma situação de limite, né, verdadeira, mas era um mendigo, né, que podia não ser encontrado, né? Fosse ela ter ido abordá-lo, né? Então, imagina quantas histórias, né? Quantas pessoas que com uma ação de qualquer pessoa possam fazer esse link, né, que falta, né, entre quem procura e quem precisa ser encontrado. E você também pode baixar o app Family Face, da mesma forma que você baixou os aplicativos que já tem no celular. É gratuito. E depois que você dá a foto para o nosso aplicativo comparar, ele dá uma lista de pessoas que tem foto parecida, tem imagem, né, o rosto parecido com aquela foto que você nos enviou. Tem um índice lá que diz o quanto que essa pessoa é parecida, né, 70%, 60%. Se você achar que uma daquelas pessoas que a gente mostrou realmente parece aquela que você... Aí você clica na foto, vai aparecer um formuláriozinho que vai pedir para você autorização para você nos enviar o posicionamento do seu celular, o posicionamento GPS do seu celular e o teu endereço de e-mail para a gente conversar mais, né? A fundadora do Grupo Mães da Sé contou que nenhuma pessoa ainda foi localizada com a ajuda do aplicativo, porque a associação precisa que mais pessoas baixem o app para colaborar. Eu gostaria muito de falar para as pessoas que o empresário e a sociedade como um todo, que as pessoas olhassem o desaparecimento como uma das maiores violações de direitos humanos, né? E a gente depende desse olhar humanizado para a nossa causa. Nós não somos coitadinhas, nós precisamos que a sociedade nos apoie e que seja a nossa principal aliada. Só assim a gente vai conseguir mudar essa realidade. A Ivanise pede pelas mães que sofrem pela saudade dos filhos desaparecidos e pela dor dela também. A filha dela está desaparecida há quase 25 anos e mesmo cuidando do sofrimento de outras mães, o dela não diminuiu. Esse trabalho nasceu 3 meses após o desaparecimento da minha filha, que chama Fabiana Esperidião da Silva, que saiu de casa no dia 23 de dezembro de 95, acompanhada de uma colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. E foram dar um abraço de feliz aniversário numa coleguinha de classe, que estudavam na mesma classe. E não tinha festa, elas só foram dar um abraço de feliz aniversário, tanto que elas nem entraram na casa da colega, porque estava se formando um temporal. Cumprimentaram a amiga e voltaram. Num determinado ponto, elas se separaram, cada uma seguiu em direção à sua casa. E eu deduzi que ela estava esperando a chuva passar para voltar para casa, que era o óbvio, né? Quando a chuva passou um pouco, que estava só garoando, eu peguei um guarda-chuva junto com minha filha e fomos até a casa da menina que saiu com ela. Quando eu cheguei lá, eu bati palma e falei, vim buscar a Fabiana. Aí ela disse, não tia, a Fabiana já foi embora faz tempo. Falei, como se ela não chegou em casa? Foi o começo de uma busca sem fim nas ruas, entre vizinhos, delegacia, em todos os cantos.
E a minha vida parou no dia 23 de dezembro de 95. Eu achei que eu não ia aguentar viver sem a minha filha. Ela é a minha primogênita. Ela é, assim, extremamente carinhosa, sabe? Muito grudada comigo. E eu cheguei no meu limite da loucura. As pessoas até me chamarem de louca. Talvez realmente eu estivesse enlouquecendo. E aí um dia uma colega minha de faculdade me passou o telefone de uma organização no Rio, que trabalha, hoje ela não existe mais, mas ela trabalhava com todo tipo de violação dos direitos da criança e do adolescente. E eu cadastrei minha filha nessa organização. Passado algumas semanas, eles me chamaram para participar da novela Explode Coração, que ia colocar dentro da novela depoimentos de mães. E eu fui gravar a novela. Depois da novela, muitos jornais de São Paulo a procuraram também. E aí eu aproveitei aquele momento e eu fiz um desabafo da minha busca solitária ao longo daqueles 3 meses, que eu investigava e passava as informações para a polícia, né? E no último parágrafo da minha entrevista eu coloquei lá que se alguém estivesse passando pelo mesmo problema que eu e quisesse me ligar, deixei um telefone à disposição. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz. Só sei que no dia seguinte eu acordei por volta das 8 horas com o telefone tocando e não parou mais. E eu marquei com aquelas pessoas de nos encontrarmos no próximo domingo, que era o último domingo do mês de março, na Praça da Sé, nas escadarias da Praça da Sé, porque as mães do Rio se reuniam nas escadarias da Cinelândia. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei no dia 31 de março de 96, na Praça da Sé, aquelas escadarias estavam cheias de ponta a ponta. 25 anos se passaram e mais de 5.000 pessoas foram localizadas pela luta das Mães da Sé, mas muita gente continua desaparecida, entre elas a Fabiana, filha da Ivanise. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. E eu prefiro acreditar que coração de mãe não se engana. Porque no dia que ela desapareceu, eu acordei com uma tristeza muito grande, com o coração apertado, aquela sensação de medo. E eu não sabia, eu não tinha nenhum motivo para estar sentindo aquilo. Mas como mãe, eu não posso desanimar e nem desistir do bem mais precioso que Deus me deu, que foi a minha filha. Eu me chamo Valmir Nascimento, procuro meu cunhado Teodomiro Bernardo dos Santos, desapareceu no dia 13 do 11 de 1995, fugiu do hospital João 23 da Moca. Eu creio na vitória, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Dete, mais conhecida como Dete. Eu represento os pais do João Penha Ostos, a senhora Nila Ostos Jara e o Ragni Penha Gordilo. Eles são peruanos, eles vivem em Lima, no Peru. O filho dele está desaparecido no Brasil há 3 anos. Ele morava aqui no Brasil desde 2015. Em 2018 ele veio para São Paulo. Ficou até agosto de 2018, quando ele resolveu fazer uma viagem à Bahia. Ele não disse o motivo, os pais também não perguntaram. Se alguém puder ajudar, a gente tem 3 grupos do João no Facebook, tem também no Instagram. E está ampliando, né? Muita gente ajuda compartilhando, muita gente ajuda com informações. E é isso. Se a gente não contar com a ajuda das pessoas, a gente não consegue nada. O que leva uma pessoa a sair de casa e não deixar pistas? Na cidade de Manaus, no Amazonas, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está de olho nos casos de desaparecimentos não resolvidos.
por meio da pastoral Grito pela Vida, a assistente social Sandra Regina foca na prevenção, principalmente dentro e ao redor das escolas. Mas aqui, especialmente em Manaus, a gente trabalha muito a prevenção. A prevenção contra o abuso, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. E a gente faz esse trabalho nas escolas, comunidades, igrejas, onde nós somos chamadas, nós fazemos esse trabalho, porque a prevenção é necessária, né? Esse trabalho da rede está muito ligado a 5 pessoas desaparecidas, porque a gente pode se perguntar, né, o que aconteceu com essa pessoa? Aqui mesmo nós temos conhecidos e bem falados 3 casos assim que até hoje não acharam as pessoas, né? E aí a gente fica perguntando o que aconteceu com essa pessoa. Então, quando a gente suspeita assim de tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas ele tem várias modalidades, né? Ele pode, o fim dessa questão, dessa situação de tráfico de pessoas, o fim é sempre a exploração. Na capital, São Paulo, há pelo menos 17 anos, o projeto Caminhos de Volta nasceu também com esse propósito: analisar os motivos do desaparecimento de pessoas com até 18 anos de idade e levá-los de volta para casa. Uma parceria entre a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública. As ferramentas desse trabalho são tecnologia e apoio psicológico. O atendimento psicológico é feito pelo especialista em desaparecimento, Marcelo Neumann. Então a gente vê que grande parte do desaparecimento, né, seja na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né, são crianças e adolescentes oriundos das classes mais pobres da população. A gente vê isso, né, um recorte de classe social muito forte. Às vezes você confunde muito o desaparecimento com a fuga de casa, por também ter uma situação de tensão, de conflito familiar, muitas vezes a questão de proibição dos pais em relação a determinadas regras, né? Então você tem um perfil assim de fuga que começa, né, de desaparecimento que começa aos 9 anos para meninos, né? E as meninas de 11 a 12 anos porque quer ir, por exemplo, para o baile funk, quer ir para um lugar, os pais não deixam, aí ela acaba sumindo de casa e às vezes ela fica 1, 2 semanas desaparecida, os pais vão lá, abrem o boletim de ocorrência e depois eles não... a criança volta, o adolescente volta, mas eles não retiram a queixa. Às vezes a queixa fica aberta como desaparecido, né? Segundo o psicólogo, 80% dos casos são resolvidos e o restante corresponde ao desaparecimento enigmático, como sequestro, tráfico internacional ou ainda por calamidades como soterramentos, por exemplo. Nos encontros, os psicólogos fazem uma entrevista com a família para entender as causas do desaparecimento. Por exemplo, você teve algum conflito, você brigou com esse adolescente, com essa criança, né? Como que ela estava dando indício que ela ia sair, que ela ia desaparecer, né? Tem situações, por exemplo, que a gente vê que tem uma mesma criança que ela foge de casa, é um comportamento já muito recorrente dela. O outro problema é a questão de gênero. Segundo o psicólogo, muitas vezes, dentro de um casamento, a mãe luta sozinha para reencontrar o filho. A mulher, na sociedade, ainda ela é colocada no papel da educação dos filhos. Quando você tem um filho desaparecido, a responsabilidade recai sobre ela. O peso e a culpa da sociedade cai sobre a mulher. Muitas vezes a gente vê separações que acontecem por conta disso, porque a posição do homem é assim: olha, tá vendo? Olha, eu deixei para você a educação e olha isso, a sua filha desapareceu. Outro aspecto psicológico das mães que sofrem por causa de um filho desaparecido é a anulação. Como eu posso ser feliz se o meu filho não voltou para casa? Além de doenças psicossomáticas, como a ansiedade e angústias constantes. A parte tecnológica do projeto Caminhos de Volta é feita no laboratório da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, e a coordenadora é a médica Fernanda Toledo.
O projeto Caminho de Volta, ele começa dentro na verdade ele iniciou, né, em 2004, sempre através de convênios que a gente tinha com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com o Instituto Médico Legal. E a gente, na verdade, tinha uma sala dentro da Delegacia da Pessoa Desaparecida, né, de Homicídios e Pessoas Desaparecidas, o DHPP. E nesse primeiro contato com a família, com os psicólogos dentro da delegacia, os nossos psicólogos coletavam uma gotinha de sangue, então dessas famílias, como essa daqui, num papelzinho de FTA, e isso era encaminhado para o laboratório de genética forense dentro da Faculdade de Medicina da USP, onde então a gente processava esse material e traçava o perfil de DNA desses familiares, e isso ficava sempre dentro de um banco de DNA. Bom, e aí qualquer autoridade competente, um delegado, um juiz, que encontrasse um assistente social, ele solicitava, né, o encaminhamento dessa criança para o projeto, né? E toda criança então que entrasse dentro do projeto, a gente também fazia uma entrevista com o responsável por aquela criança, de repente dentro de um orfanato, enfim, coletava uma gotinha de sangue daquela criança também, e aí a gente fazia o cruzamento do DNA dessa criança contra todo aquele banco de DNA dos familiares que tinham cedido seu material biológico também para fazerem parte do banco, que tinham sido atendidos lá na delegacia. Quando o projeto foi criado, não havia no Brasil um banco de DNA com dados de famílias. Hoje, essa inovação tecnológica vem contribuindo na identificação de pessoas desaparecidas. De 2004 até agora, o projeto incluiu 1.198 famílias e já fez 1.150 perfis de DNA de familiares. Então a gente sempre disse que se a gente conseguisse encontrar uma criança, isso já seria fantástico, né? Então a gente teve dentro desse banco, a gente teve 16 compatibilidades de material genético das crianças e adolescentes com os familiares que estavam à procura. No laboratório, a gota de sangue coletada de alguém da família chega nesses envelopes. Uma pequena parte dele é suficiente para criar todo o perfil genético. A primeira pessoa encontrada por meio dessa ação foi o pernambucano Cícero Marques, de 52 anos. Depois de 2 décadas vivendo nas ruas da cidade de Arco Verde, em Pernambuco, ele reencontrou a irmã Antônia no município de Lagedo, também em Pernambuco, a uma distância de pouco mais de 112 quilômetros. Na rua, eu ia na rua lá em Arco Verde. Para a irmã, reencontrar o Cícero foi um momento de muita alegria e o fim de uma longa espera. Era um desejo da sua mãe, né? Era. Ela tinha vontade, né, antes de fechar os olhos assim, encontrar ele, né? E a senhora conseguiu. O encontro só foi possível porque o Cícero tinha um amigo verdadeiro em Arco Verde, o policial aposentado Carlos Lopes. A história de amizade entre eles é antiga. O Carlos até se emociona ao lembrar de como conheceu o Cícero, que nas ruas era conhecido como Francisco. Quando eu avistei Francisco pela primeira vez em Arco Verde, no final de 90, início do 2000, aquilo me deu um toque, me chamou a atenção quanto à situação em que ele vivia nas ruas aqui da cidade de Arco Verde. Ele tinha algum problema de memória, alguma coisa assim que ele não lembrava ou ele não queria contar a história dele? O senhor já tinha percebido isso? Se havia essa diferença? Ele não queria contar a história dele, era um de poucas palavras. Ele conversava comigo poucas palavras, mas tudo que ele conversava eu entendi. Poucas palavras que ele falou, eu entendi tudo. Tudo, que ele queria sair da rua. Ele queria sair? Uma oportunidade. Foi assim que surgiu a vontade de ajudar o Francisco a voltar para casa. Mas antes a comunidade se reuniu para fazer uma transformação nele. Banho, barba, corte de cabelo e roupas novas. Como ele havia dito que morava em Lagedo, cidade próxima,
o seu Carlos resolveu levá-lo até lá, com o apoio da assistência social de Arco Verde. A viagem foi emocionante. O Francisco reconheceu a cidade natal. E na igreja, o seu Carlos pôde contar a história do Francisco para as pessoas que assistiam à missa e pedir ajuda. Caso alguém reconhecesse o Francisco, era para avisar a família. Poucos dias depois, ele recebeu a notícia de que uma pessoa que se dizia irmã do Francisco apareceu. Com a ajuda de assistentes sociais dos 2 municípios, o teste de DNA comprovou que o Francisco, na verdade, era Cícero, o irmão da dona Antônia. Com o resultado, agora o seu Carlos visita o amigo em um endereço fixo, pelo menos uma vez por mês. E no Natal teve um compromisso importantíssimo. Francisco nasceu no dia 24 de dezembro de 1962. Camila, com a ajuda dos moradores aqui de Arco Verde, no dia 24 de dezembro, nós vamos comemorar o aniversário dele lá na cidade de Lajeado. Vai ser o primeiro aniversário, eu acho que o primeiro aniversário dele. O metrô de São Paulo é parceiro da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos aqui da capital e disponibiliza em 55 estações das linhas vermelha, azul e verde fotos e descrições de pessoas desaparecidas. A intenção é fazer com que cada uma das 4 milhões de pessoas que circulam todos os dias por aqui ajudem a polícia nas investigações. O Darko Hunter é chefe da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Ele é um caçador de pessoas desaparecidas. Atualmente, a secretaria dele recebe cerca de 200 casos por mês de pessoas desaparecidas. Atualmente, temos 2.543 alertas dentro dos sistemas. Esse ano, 2.295 solicitações, tanto de familiares, delegacia, Ministério Público ou outros órgãos que está procurando por um ente desaparecido ou uma pessoa que está desaparecida. E desse total, 638 localizados este ano. Entre as pessoas desaparecidas que estão na lista do DHPP e da Divisão de Desaparecidos na cidade de São Paulo, está o jovem Samuel Gustavo Andrade. Nesse mês de dezembro, completou 4 anos que ele foi a uma festa e não voltou para casa. Desde então, o pai Sandro Andrade vive uma busca sem fim. Nós percebemos que ele não chegou na hora que eu levantei para ir trabalhar. Isso por volta de 4 horas. No domingo continuamos a busca. Na segunda-feira, cedinho, eu já fui no DHPP. Para fazer a queixa, e nisso meu filho teve a ideia de procurar ver se ele não fez o trajeto de casa, procurar nas câmeras da vizinhança. E graças a Deus esse foi o nosso caminho, né? Segundo o pai, as imagens mostraram que o Samuel caminhou a poucos metros da casa dele, cortou o caminho por algumas comunidades, chegou a passar muito perto da rua que dá acesso à casa da família, mas desviou. As imagens refletiram que ele dá passadas largas, rápidas, como que ele estivesse num surto, né? Ele, por não ter visto, não beber, não fumar, ser muito reservado, nós acreditamos, né, até hoje, que alguém fez alguma maldade para ele lá nessa baladinha, até para ver se ele despertava um pouco, sei lá, hoje o jovem brinca de tantas formas, né? E nessa trajetória que ele fez para casa, ele teve um apagão de memória, ele passou a 50 metros de casa. Em janeiro desse ano, a família descobriu que o caso havia sido arquivado pela Justiça, enquanto o seu Sandro, a família e os amigos seguiam as buscas.
Viajaram por muitas cidades do interior de São Paulo e para outros estados também, com cartazes e fotos do Samuel, pedindo ajuda em secretarias e ONGs. Chegaram a vasculhar todas as contas de internet com o nome do Samuel e não descobriram nenhuma mensagem ou conversa que poderiam ajudar nas investigações. A delegacia descobriu, isso 10 meses depois, né? Ela descobriu que o aparelho dele foi vendido através da rede social no dia 11, ou seja, 2 dias depois do desaparecimento. A esperança da família do seu Sandro era um projeto de lei de um deputado estadual de São Paulo que pedia a criação do programa Alerta Samuel. A intenção era obrigar o poder público a emitir alertas de emergência sobre rapto, sequestro ou desaparecimento de criança e adolescente no estado de São Paulo. Mas o projeto foi vetado pelo governador do estado, João Dória. A partir do momento que é comunicado, que é feito, é registrado na Polícia Civil, imediatamente solta um sinal, solta um comunicado, para todos os meios de comunicação, os equipamentos públicos, todos os locais que têm grande aglomeração, para as pessoas receberem uma mensagem com o nome da pessoa, as características das pessoas, se tiver foto, a foto da pessoa, e que a pessoa possa, a qualquer lugar, a pessoa possa identificar. A pessoa está com o celular na mão, de repente ela recebe uma mensagem de um meio de comunicação, da Polícia Civil, das redes sociais, das operadoras, e isso de forma instantânea. Nós precisamos de uma resposta. Tem que pedir assim, por amor de Deus, que quem viu alguma coisa, tem esse meu telefone de contato que eu uso nos cartazes, pode estar usando anonimato. O que eu preciso é de uma resposta. A gente precisa dar um fim a esse sofrimento. A Dona Maria Aparecida venceu esse sofrimento. Depois de anos, em busca pelo filho em muitas reuniões na Praça da Sé, pela divulgação de fotos em todas as redes sociais e televisão. Ele desapareceu o dia 12 de outubro de 2011 e a gente conseguiu contato de onde ele estava em 16 de maio de 2015, onde ele veio depois cuidar de mim, porque ele já estava muito doente lá, e veio, eu cuidei dele durante 3 anos e Deus o chamou. Sobre o encontro, nem há o que dizer. Dona Olga, reencontro de 4 anos, filho e mãe. É você mesmo. É você mesmo. Mas aí, aquele luto que eu estava sem saber, foi um luto definitivo, mas que ele está lá em paz com Deus. Entendeu? Agora, o luto de uma pessoa desaparecida é muito triste. Uma pessoa desaparecida, a dor é maior do que a dor do falecimento do ente querido. Mesmo depois de ter encontrado o filho, a Dona Maria continua frequentando a Praça da Sé, mas por uma outra causa. Primeiro morreu o pai do Jorge, depois a mãe em estado final, Eu prometi a ela, quando ela estava em vida, que eu cuidaria dessa parte. E como eu posso, como Deus está me permitindo, eu estou fazendo isso. Tá? Espero em Deus que onde ele estiver, que Deus o proteja muito e que ele consiga, se ele estiver vivo, ele voltar para casa, ter contato com a Mãe da Sé. É também o que todas as mães pedem aos filhos, esposas, maridos, amigos, irmãos. Meu filho Alex de Queiroz, que está desaparecido desde o dia 8 do ano 2000. Meu nome é Maria Helena Gomes da Silva. Eu estou pedindo ajuda a todos que souberem, que puderem me ajudar na procura do meu filho. Eu vivo em busca dele desde 2014. Ele desapareceu no dia 5 de janeiro de 2014. Meu nome é Miriam Rodrigues,
Sou mãe do Jefferson Rodrigues, desaparecido há 7 anos. Viver a dor da incerteza é 1000 vezes do que a dor da morte.